Bem-vindo, bem-vinda a mais uma live da série Agilidade nos Negócios, ou Agilidade para Negócios. E nesse episódio, vamos tratar de um tema fundamental para qualquer empresa aí, minimamente organizada em relação a projetos. A gente vai falar de PMO e VMO para agilidade nos negócios. Esse tema de VMO, de PMO, ele causa muitas dúvidas, e as pessoas acabam achando que se eu tenho um PMO, eu não preciso de VMO, ou se eu tenho VMO, eu não preciso de PMO. Por que tem essa distinção agora? E, principalmente, qual a conexão disso tudo com agilidade para negócios? Por um tempo, o mercado, as empresas acharam que se eu tenho agilidade, eu tenho que abandonar projetos. E isso é um grande erro, porque tudo se conecta. Você já percebeu que o nosso organismo ele tem uma visão sistêmica, tudo se conecta? Se acontece uma coisa no meu dedinho, o meu organismo todo vai trabalhar para melhorar aquilo ali, vai trabalhar para consertar aquilo. Em uma empresa, a mesma coisa ocorre. Não dá para a gente olhar um aspecto de uma iniciativa sem achar que aquilo vai impactar em outras. Então, na agilidade para negócios, que a gente tem trabalhado aqui nessa série, a gente fala sempre de que o trabalho de todos tem que ajudar a empresa. Não tem que ajudar o meu departamento, a minha squad, o meu time, não. Eu tenho que fazer uma conexão de como o meu trabalho melhora a lucratividade da empresa, melhora o lucro, a visão de novos clientes, a redução de riscos, o compliance. Então, tudo se conecta. E, principalmente, o VMO e o PMO, eles beneficiam muito a agilidade para negócios. E quem trabalha com agilidade, a essência da agilidade, precisa obrigatoriamente se conectar com PMO e VMO. Mas para começar esse tema tão importante, eu preciso trazer alguns elementos da base do que é um PMO, do que é um VMO. Existe uma grande dúvida no mercado em relação a isso, e olha que existem profissionais com muita experiência que acabam ficando perdidos, porque realmente, imagina, você trabalhou 10, 20 anos num departamento chamado PMO, e agora o mercado fala assim, PMO não serve para nada, tem que ser VMO. Não é bem assim. É engraçado que os movimentos no mercado, eles aceitam esses movimentos, novidade, não é isso? Traz uma sigla nova, a galera adora. Mas não quer dizer que eu tenho que jogar tudo fora. Então, não é para, vou adotar o VMO, vou jogar no lixo o PMO, que história é essa? Não, eu vou renomear o que é PMO para VMO. Então, vamos pensar na essência? Então, vamos entender com profundidade o que é um VMO, o que é um PMO, para depois conectar como essas estruturas organizacionais ajudam na agilidade para negócio. Se você é agilista, se você é PO, PM, se você é gerente de projetos, é muito importante fazer essa conexão, porque não dá para trabalhar de maneira isolada. Eu não sei se eu já comentei aqui em uma live da nossa série, eu conheço várias pessoas com muita experiência como gerente de projeto certificado PMP, que em algum momento do passado tirava o PMP do seu currículo. Quem é PMP coloca lá, né? Antônio Muniz, PMP. Eu já vivi esse momento. Eu fiz essa certificação PMP. E alguns amigos falavam, não, Muniz, eu estou tirando até da assinatura, porque aqui na empresa só se fala de agilidade. Parece até que é um palavrão falar de projetos. Olha que bobagem. E hoje, as empresas mais maduras perceberam que, se não houver a conexão de excelentes gerentes de projetos na agilidade, a agilidade nem sempre funciona. Porque na agilidade, mesmo que a gente trabalhe com sprint, a sprint é um projeto. Eu preciso trabalhar claramente as partes interessadas, os riscos. Eu tenho que definir claramente qual o escopo que eu vou entregar naquela sprint, qual o custo. Tem uma série de considerações muito bem-vindas da gestão de projetos. Agora, vamos relembrar o que é um PMO e o que é um VMO, e como isso se encaixa como pilar
da agilidade para negócios. Bora lá? Vamos pensar o seguinte. Vamos imaginar uma empresa que tenha, por exemplo, 100 projetos. Vamos pegar esse exemplo? Então, o que é um projeto? É um conjunto de atividades, é uma ação específica com início, meio e fim. Então, um projeto ele vem para entregar um resultado específico, um resultado concreto. Eu gosto de dizer que projeto é uma iniciativa que concretiza a estratégia. Então, pensa lá, a galera está no modo projeto verão, por exemplo. O que é o projeto verão? Ah, eu vou emagrecer porque eu quero aproveitar o verão na praia, por exemplo. Então, as pessoas deveriam, antes do verão, definir um projeto, né? Aumentar a atividade física, se alimentar melhor, né? Aquela parada toda. É um projeto verão, tem início, meio e fim. O grande problema do projeto é quando a gente identifica que ele é finito, que ele é temporário. E parece que ele não precisa continuar entregando valor. Esse é o perigo de entender que um projeto é temporário. O projeto é temporário, mas o resultado é contínuo. Então, nessa história do projeto verão, se a pessoa entende que aquilo é para a vida dela, ela continua, depois do verão, fazendo atividade física, se alimentando melhor, dormindo melhor, se estressando menos. É um desafio. Por isso que um projeto sozinho não consegue entregar valor para uma empresa média, grande, ou até numa startup. Por isso que vem um conceito de programa. O que é um programa? É um conjunto de atividades interdependentes que envolve projetos, mas envolve também trabalho operacional, trabalho de operações. Isso é programa. E aí vem um conceito de portfólio. O portfólio ele já tem um viés mais estratégico. Ele agrupa projetos e programas. Então, o portfólio está aqui em cima, né, numa visão mais macro, estratégica, e dentro do portfólio você tem os projetos e programas. É aí que vem a distinção principal entre VMO e PMO. É a perspectiva do que eu vou olhar no meu portfólio. Então, você considera que portfólio é a atividade mais estratégica de você filtrar o que vai ser iniciado, o que vai ser trabalhado, o que vai ficar, por exemplo, pausado ou até vai ser reprovado. Estou trazendo esses conceitos porque a teoria é uma e, às vezes, a prática é outra. Então, a pessoa está trabalhando, por exemplo, em projeto e não sabe a conexão do seu projeto para a estratégia. E acontece, muitas das vezes, o mesmo erro que eu falei já na agilidade, quando a gente não conecta agilidade para negócios. Muito bem. Então, falei do conceito inicial de projeto, programa e portfólio. Onde que entra o PMO? Onde que entra o VMO? Vamos considerar o seguinte, aquele exemplo que eu te falei, você tem 100 projetos numa empresa. Considerando que todo projeto tem que estar ligado à estratégia da empresa, alguém tem que olhar, acompanhar, monitorar, controlar se estes 100 projetos estão entregando o que minimamente foi comprometido. Agora imagina uma cena. Eu sou executivo de uma empresa que tem 100 projetos. Vai ser possível eu ter agenda para 100 gerentes de projetos ir na minha sala lá ou numa reunião remota falar como é que está o projeto? É pouco provável. Eu preciso de uma estrutura que me ajude a coordenar esses 100 projetos. Então, uma das atribuições do PMO, o que é o PMO? A gente chama de escritório de projetos. É quase que um departamento, é uma área, é uma estrutura organizacional que vai coordenar os projetos da empresa, esses 100 projetos. E, geralmente, o PMO, ele olha 3 perspectivas. Ele vai olhar o escopo, ele vai olhar o custo e o cronograma. Então, o PMO, ele tem essa missão de garantir que cada um desses 100 projetos que eu citei agora entreguem o escopo dentro do orçamento, dentro do cronograma. Então, o presidente, um executivo, não vai ter tempo de olhar no detalhe cada um dos 100 projetos. Aí, normalmente nas empresas, você tem um departamento que faz isso. Eu já trabalhei liderando PMO.
E muitas das vezes o trabalho do PMO é dedurar o gerente de projetos, se está dentro ou não do escopo, cronograma e custo. Então, essa é a visão tradicional de um PMO. E um PMO, normalmente, ele pode ter 3 abrangências na empresa. Ele pode ter uma abrangência estratégica, ou seja, olhar os projetos estratégicos. Ele pode ter uma abrangência mais tática, departamental, de diretoria, e pode ter um PMO, uma visão mais operacional de uma área, por exemplo. Então, é muito comum nas empresas você ter um PMO corporativo que dita as diretrizes, mas não consegue ver todos os projetos. Aí existem os PMOs mais departamentais. Aí é claro que vai depender do tamanho da empresa, vai depender da cultura da empresa, da maturidade do gerente de projetos. Se você pega uma empresa que tem lá, esse exemplo, 100 projetos e existem 100 gerentes de projetos com muita experiência, com muita senioridade, eles vão conseguir, de maneira mais madura, gerenciar os 100 projetos e a chance de sucesso é maior. Só que tem um problema aí. O que tem se observado? É que o trabalho do PMO, então, tem esses 3 níveis que eu falei, tem também, por exemplo, o nível de colaboração ou atribuição que o PMO vai ter. Ele pode, por exemplo, o PMO, ele pode definir metodologias, ele pode criar, por exemplo, modelos. Então, imagina, esses 100 projetos, esses 100 gerentes desses 100 projetos, eles, imagina, cada um tem que criar o seu modelo de cronograma, modelo de status report, modelo de como coleta requisitos. É complicado, às vezes é até chato, né? Cada um fazer o seu. E como é que eu vou saber se o que eu estou comparando é laranja com laranja, banana com banana? Então, o PMO ele pode criar templates, mas ele também pode ser aquele PMO no foco de governança, de garantir que as pessoas estão seguindo as práticas, estão executando os procedimentos e estão, de verdade, conseguindo entregar o que foi combinado. Então, o PMO tem várias atribuições. Talvez você já tenha trabalhado com PMO, talvez você já tenha interagido com PMO e vai variar bastante. Qual o grande problema que as empresas entenderam em relação a PMO? É que nem sempre garantir que o projeto entregue o escopo no custo e no orçamento e no cronograma garante que esse projeto está entregando valor, está entregando benefício para a empresa. Às vezes, a gente está focando muito em eu entreguei o escopo combinado no prazo e no orçamento, parabéns para mim. Será? E se esse projeto está entregando um negócio que foi combinado há 6 meses atrás e o mundo mudou, o cliente mudou, a empresa definiu outra estratégia e a gente está trabalhando para entregar um negócio que ninguém vai usar? Então, a gente precisa, mais do que garantir que o projeto entregue o que foi combinado, é que o projeto entregue a coisa certa. Aí é o conceito de eficácia e eficiência. Ou seja, geralmente, um PMO ele está orientado mais fortemente a garantir que o projeto entregue aquilo que foi combinado, da maneira que se espera o escopo, o cronograma e o orçamento. Não estou dizendo que o PMO não pode fazer o papel do VMO, não estou dizendo isso. Estou dizendo que, normalmente, a orientação vai ser essa. E não é fácil. É engraçado as pessoas falarem, mas o PMO ele só foca nisso, escopo, tempo e custo, vai lá gerenciar um projeto real. É difícil demais. Se você nunca gerenciou um projeto, talvez você tenha feito uma obra em casa. Vê lá se é fácil gerenciar esse projeto. O escopo muitas vezes muda, o cronograma sempre atrasa, quase sempre. Dificilmente uma obra em casa, que tem uma complexidade menor do que uma obra numa empresa ou do que um grande projeto, sempre atrasa, quase sempre. Quase sempre custa mais. Eu, recentemente, mudei aqui no Rio de Janeiro, num outro apartamento, e aí pensamos no escopo lá da obra, antes de mudar. Ficou quase 1 ano em obra lá, o apartamento novo.
Um ano não, bota aí uns 6, 8 meses. Mas a ideia inicial eram 3 meses. Demorou 6 meses. E olha que eu tenho experiência com gestão de projetos. Só que, em um projeto real, existem imprevistos, que é difícil você garantir que você vai gerenciar todos antecipadamente. No meu caso lá, entendemos que seria bom trocar toda a parte hidráulica, por exemplo, da cozinha. Mas a parte elétrica, em princípio, estava tudo funcionando. Qual foi a grande surpresa? Tivemos que trocar toda a parte elétrica. Toda a parte elétrica. Então, aumentou muito o custo e o tempo e mudou o escopo. A parte hidráulica, tivemos que mexer em um dos canos lá que é para o vizinho. Percebe o que é um projeto real? No planejamento de qualquer projeto, é lindo e maravilhoso, aceita tudo, cabe tudo lá no plano, né? Num PowerPoint, num cronograma, lindo, vai para o mundo real. Nas empresas é mais complexo ainda. As coisas mudam no mundo externo, impactam dentro da empresa. Dentro da empresa existem reestruturações, existem dificuldades, limitações de orçamento, de recursos. Então, o que eu estou dizendo é, o PMO, o trabalho é muito importante e é complexo. Não é fácil, não. Quem está de fora vai ficar apontando o dedo. Esse PMO, não sei o quê. Vai lá fazer, neném. Não é fácil, não. Gerenciar um projeto é difícil. Imagina você coordenar 100 neste meu exemplo. Não é fácil. Muito bem. O trabalho histórico, o trabalho tradicional de um PMO é esse. Garantir que, por exemplo, estamos trabalhando da maneira certa nos projetos, para entregar o escopo, tempo e custo. Isso tem vários anos, inclusive o PMI é o maior instituto aí de gestão de projetos do mundo. Eu, por exemplo, tenho grandes amigos no PMI, aqui no Brasil, em várias cidades, inclusive pela editora Brasport e pela Jornada Colaborativa, a gente faz vários eventos com eles, leva lá os nossos livros, inclusive em 2026 estaremos em vários eventos já confirmados com o PMI. Então, tem muita coisa boa que eles compartilham em relação às práticas de gestão de projetos e PMO. O que está acontecendo de um tempo para cá no mercado e nas empresas? Observou-se que o mundo está tão complexo, acelerado e imprevisível que não está sendo suficiente gerenciar da melhor maneira os projetos, focando em tempo, custo e prazo. É importante ainda, olha isso, ainda é importante isso, só que não está sendo suficiente em alguns aspectos. Muitas vezes acontece com PMO e com gestão de projetos, o que eu falo aqui na nossa série Agilidade para Negócios, em relação à agilidade. As pessoas focam em garantir que o framework de estimação esteja funcionando, esteja implantado. Scrum, Kanban, Safe. O foco, às vezes, deixa de ser o valor entregue, o benefício entregue para o cliente, para a empresa, e passa a ser, está funcionando o framework. Em projetos, às vezes, acontece isso. A gente fica focado em garantir o escopo, tempo e custo, e esquece, às vezes, que o principal não é isso. Gerenciar o projeto é para ajudar a entregar um resultado concreto, específico, que é o que a gente chama de valor, de benefício. Então, o objetivo principal de qualquer empresa é estar trabalhando nas iniciativas mais importantes. Lembra do episódio de priorização que eu falei aqui? Foi o episódio anterior. Eu falei sobre priorização. Aqui, o PMO, ele tem e pode ter como sua atribuição trabalhar no portfólio, que é priorizar projetos. Então, o PMO, ele também pode trabalhar na camada de portfólio, que é mais estratégica. Só que, na prática, o dia a dia intenso dos projetos, o que eu percebo aí conversando com executivos e empresários, é que o dia a dia consome as pessoas. E, muitas das vezes, o dia a dia foca mais no operacional, foca mais na questão de método, acompanhamento. Então, o PMO, ele faz um trabalho maravilhoso, mas, às vezes, falta essa conexão mais estratégica. É aí que entra o VMO. O VMO é uma estrutura também igual ao PMO,
que o principal objetivo não é o método, o acompanhamento do escopo, tempo e custo no aspecto mais técnico. O VMO ele vai focar mais em acompanhar o quanto cada projeto está entregando benefício real para a empresa e para o cliente. Então, mais importante do que o método de trabalho do gerente de projetos é olhar a perspectiva do portfólio. Então, o VMO ele vai focar muito em olhar mais profundamente o portfólio na perspectiva do valor entregue, do benefício real ao longo do tempo. Não quer dizer que existam PMOs hoje no Brasil, mais maduros, que já não façam isso. Claro, claro que tem. Senão a empresa não estaria entregando valor. Então, cuidado, às vezes, da gente imaginar o seguinte: então agora não preciso mais de PMO, tudo é VMO. Talvez uma empresa não tenha maturidade suficiente para olhar a perspectiva de portfólio mais fortemente com o VMO. E aí vai ter uma confusão. Então, pode ter uma empresa PMO e VMO? Pode. Pode uma empresa ter só PMO olhando para valor, fazendo o papel do VMO? Pode. Pode uma empresa renomear o PMO para VMO? Pode. Aliás, a empresa pode fazer o que quiser, depende da estratégia. E, às vezes, um termo que você muda a perspectiva das pessoas. Então, eu já passei daquele momento de ficar apontando o dedo. Está errado isso, está errado aquilo. Não. Cada empresa tem o seu contexto. Então, você tem que pensar o seguinte: você é gerente de projetos, você trabalha com agilidade, você é líder, qualquer que seja a sua função, você tem que ter a sabedoria de aproveitar o que tem de bom na tua empresa. A tua empresa tem lá uma estrutura de PMO, aprenda lá com o PMO da tua empresa. A tua empresa está iniciando um movimento para criar um VMO, se você quer se desenvolver, se conecte com o VMO, se conecte com o PMO, percebe? Se você é agilista e fazia cara feia para projeto, para PMO, VMO, tira isso da tua cabeça. E é o que eu vou falar em seguida aqui, como PMO e VMO conecta-se com agilidade para negócios. Mas voltando aqui especificamente para os profissionais que trabalham com projetos, o que eu quero deixar claro? Mais importante do que o nome, se é PMO, se é VMO, é você pensar claramente como aquilo contribui para a empresa. E como você contribui também, como você se conecta a isso. É claro que eu falei aqui também que o nome às vezes ajuda. Imagina o seguinte: nós precisamos de orientação, lembra disso? A liderança dá o tom, eu já falei sobre isso aqui. A liderança, o papel dela é dar direção e ajudar as pessoas a seguir naquela direção. Esse é o objetivo da liderança. Quando você fala assim, de maneira clara: olha, pessoal, estamos dando um passo na evolução da nossa estrutura de gerenciamento de projetos e agilidade para negócios, por exemplo. Agora, a gente vai trabalhar focado na entrega de valor. Então, o nosso PMO agora, a gente está evoluindo para VMO. E explica como eu estou falando aqui, as pessoas vão entender. Nossa, então quer dizer que não é suficiente eu focar dentro do meu projeto, entregar o escopo no prazo e no orçamento. Isso não é suficiente. Nunca foi, né, Cátia? Mas às vezes a pessoa fica focada no operacional. O meu foco é esse, entregar esse projeto, eu faço de tudo para entregar aquilo. Ué, isso não é suficiente? Aí esse gerente de projetos, ele entende assim: não. Temos que ver o quanto esse projeto entrega benefício real para o negócio. E aí vem aquela questão. É muito mais complexo, muito mais difícil você entender o que é valor. É difícil pra caramba. É fácil falar: não, agora, vocês vão falar assim, né? Agora eu trabalho orientado a valor. Parabéns. O que quer dizer isso? É difícil pra caramba. Mas só o fato de você deixar claro, as pessoas vão buscar conhecimento. Só de você sinalizar que agora o foco não é mais o projeto, mas sim o benefício que ele entrega, as pessoas já vão ficar mais alertas de que entregar o projeto no prazo, no escopo, no orçamento, não garante que ele está entregando valor. Aí
quem aprova lá o projeto, que aí pode ser a estrutura do portfólio, dentro do PMO, mas principalmente ligado à VMO, vai pensar assim, nossa, espera aí, vamos implantar uma nova ferramenta aqui para gestão de projetos, para agilidade, uma nova ferramenta para observabilidade, para monitoramento dos sistemas, um novo sistema ERP, legal. Pô, isso custa, sei lá, 1 milhão. Pô, bacana. Na teoria vai trazer isso, isso, isso. Pô, legal. Então vai melhorar, sei lá, vou pegar aqui um exemplo de uma ferramenta que é da minha praia aqui, DevOps. Uma ferramenta de observabilidade com telemetria, que é o monitoramento inteligente. Então, vou medir aqui o tempo de resposta, vou medir aqui, antes de dar um problema, um incidente, previamente eu tomo uma ação, se o tempo de resposta está piorando, se a quantidade de transações não é a mesma que estava sendo esperada, isso é muito importante. É mais do que TI, percebe? É negócio, observabilidade com telemetria, que é uma prática DevOps, que a gente trabalha com agilidade. O fato é, precisamos ter clareza, antes de aprovar esse projeto, essa iniciativa, de comprar uma ferramenta, de treinar todas as pessoas para usar, isso vai custar dinheiro, não vai? Não só da ferramenta, mas o treinamento da equipe, o novo jeito de trabalhar, não só de quem vai implantar, mas de quem é usuário da ferramenta. Então, na teoria, essa defesa do projeto, ela vem antes de acontecer o projeto, concorda? Qual o perigo aí, se a gente não olha o valor? O perigo é a gente começar a acompanhar essa iniciativa olhando, espera aí, está entregando o escopo lá que foi combinado? Tá, vai monitorar 10 aplicações mais estratégicas, mais críticas, não pode estourar o orçamento, e a gente quer em 8 meses essa plataforma funcionando. Sei lá, estou viajando aqui. Na perspectiva do PMO ou do gerente de projetos, se eu olhar isso, claro que é importante, não estou dizendo que não é. É importante não estourar o orçamento, entregar no escopo e no cronograma, é importante. Só que alguém precisa olhar o seguinte, depois de implantada essa ferramenta, eu estou dando só esse exemplo aqui basicão de observabilidade, monitoramento inteligente, pode ser qualquer coisa que a empresa faça, tudo bem? Mas vamos lá. Terminou o projeto, vamos dizer que ele começou em janeiro, terminou em outubro. Aí o PMO tradicional vai olhar, parabéns, bolinha verde, entregou no escopo, orçamento e custo. Nossa, essa equipe tem que ser ovacionada. Legal. E os usuários estão trabalhando melhor. Legal. A grande pergunta é, depois de 1 ano de implantado esse projeto, será que, de verdade, as pessoas continuam usando essa ferramenta, gerando o valor que ela prometeu lá, com aquele 1 milhão de reais? Isso é gerenciar o valor. Foi prometido que a gente garantiria a melhor experiência do usuário. Lembra lá? Experiência do cliente, tempo de resposta, menos incidentes, as transações de negócio, se diminuir, eu tomo uma ação rápida, então, teoricamente, eu vou ter mais transação de negócio, enfim, uma série de coisas foram prometidas. Eu preciso conectar isso com a estratégia da empresa. A grande pergunta que tem que vir é, nós, considerando aquilo que era ruim antes da ferramenta, realmente melhorou? Estamos mais rápidos na solução de incidentes em produção, quando acontece? Estamos reduzindo a quantidade de incidentes, porque eu proativamente vejo antes de se tornar um incidente? Essa não foi a promessa lá atrás? Então, o VMO é isso. Para cada iniciativa que vai ser trabalhada, eu vou além do escopo, tempo e custo. Eu tenho que, ao longo do tempo, 1, 2 anos, 3 anos, 4 anos, eu tenho que ver, isso está aumentando o faturamento da empresa? Está reduzindo a despesa? Está aumentando o lucro? Está trazendo novos clientes? Está reduzindo riscos? Está melhorando o nosso compliance, a nossa governança? Tem que pensar nisso tudo.
As equipes estão mais produtivas, por exemplo, essa questão de observabilidade com DevOps, eu já trabalhei em algumas iniciativas. E lá a gente tinha clareza de que melhora a produtividade da equipe. Então, se eu implanto uma ferramenta inteligente de monitoramento, as equipes elas conseguem resolver um incidente de maneira mais rápida, conseguem descobrir causa raiz do incidente, daquele problema em produção, e a gente vai na causa raiz e não acontece mais, reduz o incidente. Então, é palpável, percebe? Então, cuidado com essa questão do valor ficar muito intangível. Não. O VMO ele tem que acompanhar depois do projeto implantado. Olha que loucura. O PMO, geralmente, e aí eu estou falando geralmente, não estou dizendo que não existam exceções, mas geralmente o PMO ele acompanha até o projeto finalizar. Finalizou, próximo. O VMO, não. Ou uma estrutura mais estratégica da empresa, mesmo que não tenha o nome do VMO, deveria estar se preocupando pós-projeto, se os benefícios realmente são entregues. No último episódio 3, que eu falei sobre priorização, imagina, quando alguém quer priorizar e aprovar um projeto, seja no PMO ou no VMO, ou na área de governança corporativa, vai prometer um monte de coisa, cá entre nós, não é? Vai prometer um monte de coisa, não, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai aumentar lucro, reduzir despesa, legal, parabéns. Então, vamos fazer. Tem que perguntar para esse executivo, que prometeu tudo isso, se está gerando isso. Então, na priorização, acontece muito de eu orientar as pessoas, sejam executivos, sejam especialistas, que às vezes ficam brigando, não, mas o executivo está mandando, que não sei o quê, eu não concordo. Se você não pode negociar para mudar uma decisão estratégica, você tem que ser inteligente, que é o quê? É bom, aceita o que o executivo está falando, ele está prometendo, não está? Anota lá essa meta. Vai aumentar em 10% o número de clientes. Anota esse negócio, ele está prometendo, não discute não. Aí você acompanha depois, alguém tem que acompanhar isso. Depois de 3 meses, 6 meses, 1 ano. E confrontar o planejado com o realizado. Aumentou mesmo 10% a quantidade de clientes? Reduziu a despesa? Se sim, parabéns para aquele executivo, ele estava certo. E você estava errado. Admita que a prioridade dele era melhor que a sua, por exemplo, como PO. Não, ele errou. Não aumentou nada do que ele falou de lucro, de benefício, e nem reduziu coisa ruim. Tá bom. A vontade que dá é esfregar na cara dele, não é? Essa é a vontade. Só que você não vai fazer isso. Você vai pegar aquele exemplo e levar para ele na boa. Entende o que é trabalhar em prol da empresa e não em prol do ego? É claro que a vontade do PO, do líder de produto agora tá vendo? Você prometeu, você disse, falou que ia acontecer, a gente deixou de fazer outra iniciativa para fazer essa que você falou que era prioritária e não trouxe o resultado. Aí você não fala acusando. A vontade é essa. Você fala mostrando. Lembra daquela iniciativa que tinha como objetivo esse? Nós estamos medindo agora e a gente não observou isso. Tem algo que a gente não tenha observado direito, que você pode nos ajudar? Percebe o tom? Este executivo, que pode ser até o seu chefe, ele vai, se for minimamente razoável, mostrar para você, olha, realmente eu tinha estimado, planejado, aumentar em 10% o lucro, o número de clientes, mas aconteceram outras situações que mudaram aquilo lá, foi um aprendizado para a nossa empresa e a gente está refazendo os próximos planejamentos. Ou eu errei, ou não foi bem assim, percebe? Isso é aprender com as situações. Porque também vai ser ingênuo a gente achar que tudo que foi planejado vai acontecer conforme o planejado na execução, não vai. Se for uma coisa simples, acontece como planejado, mas na prática não é. Então, cuidado se você trabalha com PMO, VMO, se você trabalha aprovando projetos estratégicos, ou se você trabalha no dia a dia, cuidado
para não apontar o dedinho de uma coisa que talvez você não tenha a visão mais ampla. Agora, não quer dizer que a gente não possa aprender. É igual as pessoas falarem assim: ah, mas emagrecer é fácil, é só parar de comer e fazer atividade física. Não é tão fácil assim. Primeiro, cada um tem um metabolismo, cada um tem um dia a dia. É um desafio. Quem não tem vivência vai falar: ah, eu consegui. Se eu conseguir, você conseguiu. Aliás, uma observação aqui: cuidado com esse negócio. Ah, se eu conseguir, você consegue. Cuidado. Cada empresa tem o seu contexto, a sua cultura, os seus desafios. Cada pessoa tem as suas particularidades. Cuidado. Eu coloquei muito isso lá no livro Smart Skills. Nós temos, comprovado pela ciência, 5 perfis comportamentais, 5 personalidades. Existem pessoas que são mais focadas na disciplina, naturalmente. Você não precisa falar nada, ela vai e faz. Tem um alto grau de conscienciosidade. Tem pessoas que têm menos. Quem tem menos disciplina, naturalmente, tem que se preparar melhor, tem que cuidar mais disso. Quer ver? Tem gente que tem boa memória. Você fala uma vez, ela lembra. Tem gente que não, tem que anotar. Então, não é que funcionou para mim, vai funcionar para tudo. E qual a conexão disso com o VMO? VMO é agilidade para negócio. Não dá para a gente achar que o que funcionou em uma empresa, você vai copiar e colar em outra. Não dá nem mesmo na mesma empresa o que funcionou para um time, para um departamento, para uma squad, tem que funcionar para outro. Então, o VMO e PMO tem que ter essa clareza. A promessa, no início de um projeto para ser aprovado na perspectiva de portfólio, com certeza não vai garantir que durante a execução vai acontecer igualzinho. Porque se a empresa tiver essa visão também ingênua, aí o que vai acontecer? As pessoas começam a criar o indicador melancia. Já ouviu falar nesse termo? Indicador melancia é aquele indicador que por fora é verde, tá bonitão, que indicador bom é o verdinho, né? É que nem um sinal de trânsito verde. Só que por dentro está vermelho. Então, eu já vi casos e mais casos, exemplos reais de várias empresas, em que o PMO ficava tão focado nos indicadores, vermelho bom, amarelo, cuidado, vermelho ruim, que as pessoas começam a, sem perceber, maquiar os dados. Se o projeto é de 1 ano, ele fica bom durante 10 meses, mesmo sabendo que não está bom. Por quê? O PMO, por mais que acompanhe mês a mês, semana a semana, ele não está lá dentro no projeto. E se o foco é escopo, tempo e custo, parece bom. Aí no finalzinho, atrasou. Um projeto não atrasa no 11º mês. Ao longo do projeto, a gente sabe que existem imprevistos. Então, isso acontece em qualquer projeto. E, principalmente, projetos de tecnologia, projetos de software, que a complexidade é muito maior. Eu vou falar isso nos próximos episódios aqui da nossa série. Então, você tem que ter clareza de que, por melhor que seja o planejamento, nós temos que ter adaptabilidade. É aí que eu vou encaixar a agilidade no negócio, ou agilidade para negócio. Se eu tenho uma boa estrutura de PMO, se eu tenho, melhor ainda, um VMO, quem trabalha com agilidade tem que colar nessa galera. Mesmo que você trabalhe numa squad como Scrum Master, como um PO, PM, como desenvolvedor de software, como qualquer que seja a função dentro de um time ágil, todos deveriam ter clareza de como aquele pedaço daquele produto, ou aquele produto como um todo, conecta-se com a estratégia da empresa. Às vezes é muito distante, não é? Você está lá no operacional trabalhando numa iniciativa ou liderando uma iniciativa, aí todo mundo fala, não, mas tem que conectar com o negócio. Eu falo aqui toda hora na série, né? Agilidade para negócio. Todos têm que entender de negócio. Mas como é que eu faço isso? Aliás, no último episódio vi uma pergunta, né? Como é que eu faço para conectar as prioridades minhas com o negócio? Eu falei lá, tem que conhecer o plano estratégico. Às vezes está muito distante. A dica que eu te passo é: procure o PMO da sua empresa. Faça isso hoje. Procure o VMO da sua empresa. Pergunte à tua liderança. Se a tua liderança não tiver as respostas mais concretas,
Não fica apontando o dedo que ele deveria saber, não. Vai atrás de você, seja protagonista, seja smart. Pergunte: PMO, eu trabalho no departamento X, na área X, você pode me passar as informações mais específicas das iniciativas estratégicas que se conectam com o meu departamento? Opa, olha que legal. Mais do que garantir que o Scrum, Kanban, Safe estejam funcionando de acordo, que é importante que estejam funcionando de acordo com o que foi previsto, mais importante do que isso é qual o resultado que a gente entrega. E a conexão é a mesma da agilidade para negócio com essa questão aí do PMO e do VMO. De nada adianta eu fazer a melhor gestão de projetos que eu puder se este resultado não contribui para a empresa. Se eu estou numa squad, o raciocínio é o mesmo. Se eu estou num time ágil, o mesmo. Ou num departamento qualquer. Eu tenho que ter clareza de como o meu trabalho contribui para a empresa. A cada enter que eu dou, a cada reunião, a cada orientação, a cada execução que eu faça, qualquer que seja. Então, se você tem dificuldade hoje de entender como o teu trabalho se conecta à estratégia, um caminho é essa conexão com o PMO e VMO. Conversa com o líder do PMO da tua empresa, o líder do VMO, com alguém lá, pergunta. Sabe o que vai acontecer? Algumas coisas acontecerão. Primeira delas, se eu sou o líder do PMO, alguém bate na minha porta com essa iniciativa, eu falo, nossa, esse profissional é diferenciado. Ele não quer ficar lá fazendo arroz com feijão, não. Ele quer ir além. Você já ganha um reconhecimento. A tua reputação aumenta. Se você realmente fizer dessa maneira que eu estou te orientando aqui, na boa. Não reclamando, entende? Ah, mas eu não sei, ninguém me fala. Vai você atrás, meu filhinho. Minha filhinha. Vai atrás, pô. Você melhora a sua reputação. Só que mais do que isso. A reputação lá com o PMO, né? Você vai ter informação adicional para você trabalhar de maneira mais clara. Sabe o que acontece? Vários estudos na neurociência comprovam o seguinte: quando nós fazemos um trabalho que nós entendemos claramente o propósito daquele trabalho, no sentido melhor da palavra, e eu entendo o significado do meu trabalho, uau! Deixa eu dar 2 exemplos aqui. A gente faz um trabalho parecido aqui na editora Brasport, quando a gente aprova um livro de um autor. É parecido com um projeto. Nós fazemos o papel aqui na editora de VMO e de PMO. Eu, particularmente, como presidente do conselho editorial. Ontem mesmo tivemos uma reunião de avaliar lá um livro, se teria sentido ou não a gente aprovar. E aí eu sempre reforçando com a equipe, que participa também do conselho editorial, que é o seguinte: o autor vai falar, não, mas esse livro ele vai ser sucesso, ele vai vender 2.000 exemplares. Bacana. É a percepção do autor, ou do interessado a ser autor da editora Brasport. A grande pergunta é, tem sentido essa percepção dele? Não estou dizendo que ele exagerou, não. Tem sentido? Nós, do Conselho Editorial, temos que avaliar. Porque um livro é um produto que tem que entregar valor para o mercado. Tem que transformar o leitor para melhor. A gente está falando aqui de livros técnicos, de ser qualquer tipo de livro, né? Tem que trazer um benefício. Então, a gente não vai aprovar um livro que nós não tenhamos clareza que o autor tem repertório, profundidade para escrever o tema e que aquele tema tem demanda no mercado. Isso é o trabalho do VMO, percebe? Porque se uma editora tradicional faz assim, não, a gente vai controlar isso, garantindo que o escopo, que é o conteúdo, seja entregue pelo autor, no orçamento e no prazo. Isso é suficiente, não é? Eu tenho que pensar que o livro é um produto que vai perpetuar pós-lançamento. Então, tem que ter qualidade editorial, qualidade na estrutura, uma diagramação bem feita, uma capa bem feita. Tem que expor esse livro em eventos, na Amazon, no Google, na plataforma que a gente tem mais de 4 milhões de assinantes lá da biblioteca virtual, com mais de 900 empresas. Percebe? Isso é valor também para o autor.
Então, o que eu quero falar é, mais importante do que a gente trabalhar olhando o nosso pedaço é ter a perspectiva mais ampla. Então, aqui, esse exemplo da editora. O exemplo da Advisor IT Service, a mesma coisa. Nós temos serviços de agilidade, DevOps, desenvolvimento de software, com temas bem específicos para contribuir com clientes. Então, não adianta a gente pensar que a perspectiva é só um pedaço, tem que ter essa abrangência. E, falando aqui em iniciativas, eu estou encerrando aqui daqui a pouco essa live, eu vou olhar aqui se tem perguntas, dá uma olhada aqui, o tempo passa rapidão aqui, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho perguntas. Eu tenho 2 perguntas aqui, eu acho que eu consigo responder. Antes de começar as perguntas, então, eu quero dizer que essa série, quero lembrar que essa série, ela tem o apoio, é uma iniciativa, é um movimento da Universidade Anhanguera, mais especificamente do MBA Agilidade para Negócios, um MBA incrível que eu estou coordenando com professores que são referência do mercado na área de agilidade, na área de gestão de negócios, com executivos fazendo mentoria individual, está incrível, e também da Advisor IT Service. Então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais, pode colocar aqui na plataforma que você quer conhecer mais, a equipe vai entrar em contato com você. Existe um processo seletivo para avaliar aí os alunos que têm aderência com o objetivo do MBA, que é contribuir com agilidade para negócios na tua empresa e na tua carreira. Então, a gente está bem satisfeito aqui com esse MBA e essa série aqui é para aprofundar os temas que a gente fala lá e divulgar também os temas que a gente tem lá com mais profundidade no MBA. Muito bem. Fechando aqui a conexão do PMO, VMO e agilidade para negócios, o que a gente tem que ter clareza? O framework que você escolhe é importante? É. A ferramenta de software que você usa para coordenar os projetos? É. Inclusive, a agilidade para negócio precisa ter uma ferramenta para facilitar a vida, né? Para conectar estratégia, o tático e o operacional. Então, se eu estou trabalhando na minha squad, no meu time ágil, eu tenho que ter clareza como esse resultado contribui para o principal, que está lá aprovado pelo PMO e VMO. Percebe a conexão, como é que é perfeita? Então, qual a mensagem principal aqui? Se você, em algum momento, tinha algum preconceito com PMO, VMO, acaba com esse negócio, se você trabalha com agilidade. Acaba com esse negócio. Se você, em algum momento, achava, não, se eu trabalho com PMO e VMO, o meu foco aqui é no estratégico, eu não tenho que me preocupar com o time ágil. Ao contrário, se conecte. Lembra da visão sistêmica? Tudo se conecta. Se alguma coisa vai bem lá na ponta, eu tenho que conectar essa boa prática com outras equipes. Então, alguém tem que orquestrar isso. Então, eu quero resumir aqui, fechando o conteúdo para depois ir para as perguntas, existe uma conexão perfeita entre PMO, VMO e agilidade para negócios. Legal? Ao longo da série, eu vou trazer mais temas complementares, aprofundando os detalhes. Por exemplo, eu falei hoje de DevOps, observabilidade e telemetria. Mais à frente, eu vou fazer um episódio aqui dessa série mergulhando profundamente como o DevOps acelera o negócio, ou qual a conexão de DevOps para a agilidade para negócio, tá bom? Então, eu vou aprofundando temas que hoje eu dei um overview. E com base nisso, lembrando também, se você está aqui na plataforma Digital Edu, você pode se cadastrar, melhor, se você já está na plataforma Digital Edu, você pode receber um certificado dessa live. Se você está no meu LinkedIn, por exemplo, ou nas plataformas digitais da Digital Edu, primeiro, curte lá esse conteúdo, legal? Seja no meu LinkedIn ou no Instagram, no YouTube da Digital Edu, curte lá, porque você contribui com o algoritmo para ele, na próxima vez que eu estiver ao vivo, ele te avisar. Então, você vai ganhar. E você contribui também para esse conteúdo e para mais pessoas. Então, não esquece de curtir esse nosso conteúdo. Mas também você pode colocar perguntas, comentar alguma coisa que eu falei. E lembrando, as perguntas que vêm, a nossa equipe olha, e algumas perguntas eu consigo responder aqui, ao vivo, e outras a gente vai aproveitar a tua pergunta para
ser tema dos próximos episódios, tá legal? Então tem aqui o Carlos. Ó, o Carlos falou assim: acompanho semanalmente suas lives, parabéns pelos conteúdos. Obrigado aí, Carlos, bem-vindo aí ao vivo, parabéns aí por investir na sua carreira. Ele fala assim: o PMO e o VMO podem coexistir? Ótima pergunta que ao longo aqui até eu respondi, né, Carlos? Dá para coexistir sim. E é legal, você pode fazer pergunta aqui igual o Carlos, pessoal, no início da live, que orienta aqui a gente complementar o que eu já tenha falado, ou trazer um novo episódio aprofundando mais ainda o que eu já estou falando aqui. Então, pode sim, como eu expliquei, né? Ele até fala que, na visão dele, o PMO bem elaborado pode assumir as funções de VMO. Perfeito, Carlos, é isso mesmo. O próprio PMO, e muitas empresas, inclusive, já fazem o papel do VMO, mas talvez não tenha clareza isso para todos. Então, talvez a empresa... Lembra que eu falei que o VMO pode ter 3 níveis de atuação? Estratégico, tático, operacional? Eu vejo com bons olhos você pegar o PMO mais estratégico e trabalhar ele com a visão de VMO, porque o VMO é muito estratégico. Ele tem que pensar no portfólio, quais projetos que você vai aprovar, quais projetos você vai acompanhar com mais detalhes, o pós-projeto, que é o benefício, que é o valor. Então, tem tudo a ver. Bruno Jardim, grande Bruno Jardim aí, executivo da Advisor IT Services, grande fera aí também, que contribui com o conselho editorial da editora Brasport, grande amigo meu. Ele fala assim: os rituais ágeis, reviews, plannings, discutem valor entregue ou apenas funcionalidades concluídas? O Bruno, excelente pergunta, excelente consideração. Na prática, o que eu tenho observado aí, conversando com executivos, empreendedores e também especialistas, e a nossa equipe também que está aí nas empresas, a gente percebe que, geralmente, os rituais, principalmente daily, foca muito na funcionalidade. E muitas das vezes a planning também. Falta essa conexão do dia a dia da equipe com o principal. Então, eu digo que sim, Bruno. Inclusive, a gente pode trazer com mais profundidade como melhorar isso, né? Como melhorar uma planning, né? Que é aquela reunião de planejamento daquela próxima sprint. O ideal é que o PO ele já tenha essa visão de negócio, ele tem essa clareza. E aí, eu posso também falar mais à frente a diferença da atuação do PO e do PM. Tem empresa que tem os dois papéis, o PO e o PM. E, às vezes, empresa que faz essa separação, o PO acha que ele é muito operacional, que ele tem que focar na história, que ele tem que focar na funcionalidade. Não, não. Mesmo tendo um PM que orquestra POs, cada PO tem que ter essa visão de negócio. Aliás, o conceito inicial do líder de produto, PO, PM, é como se ele fosse o CEO de uma startup, que pense, como o Bruno falou, além das funcionalidades. Isso é muito importante. Muito bem, eu me empolgo aqui nessas lives, eu vou aprofundando os temas, trazendo exemplos. Eu espero que vocês estejam acompanhando bem, seja quem está ao vivo, seja quem está assistindo depois. Interessante que eu estou transmitindo também pelo meu LinkedIn. Aliás, deixa eu ver se o meu LinkedIn entrou aqui. E eu vejo, ao longo do dia, né, as pessoas comentando e até curtindo lá o conteúdo, né? Então, se você está aqui no meu... deixa eu tirar aqui o som. Se você está no meu LinkedIn, você também pode colocar alguma pergunta específica que vai virar tema da próxima live, tá bom? Mas também você pode colocar na plataforma Digital Edu. Então, tem essa conexão aí. A gente tem aqui o grande Wagner Drummond, que é o líder dessa iniciativa da plataforma, né? O cara que mais conhece plataforma digital aí do mercado, que eu conheço, o cara fera demais. Então, se você está na Digital Edu, está assistindo depois, você pode também colocar pergunta lá na plataforma e aí o Wagner vai trazer a proposta de tema para as próximas lives. Como eu falei anteriormente, eu estou lá com mais 50 temas. Se eu fizer live todo dia aqui, tem tema para aprofundar. Eu podia ficar, inclusive, eu gosto tanto desses temas, eu tenho tantos repertórios complementares, estudo sempre mais para me atualizar. Eu poderia, por exemplo, ficar aqui o dia inteiro falando com vocês. Claro que eu não consigo, né? Eu tenho outras ações para fazer, tanto na Advisor quanto na editora Brasport. Eu tenho um trabalho para fazer. Mas eu adoro estar aqui com vocês, então, se você está gostando desse conteúdo, traga, deixe os seus comentários dos temas a mais, né? E não esquece de curtir esse conteúdo aí para o algoritmo te avisar. Por exemplo, estou no meu LinkedIn,
transmitindo aqui junto com a plataforma Digital Edu, toda terça e quinta, 9 da manhã. Em algum momento, eu posso abrir novas lives. Se você curte o conteúdo, o LinkedIn vai avisar você, entende? Prioritariamente que eu estou ao vivo, e aí ao vivo você pode interagir comigo, legal? E, como eu falei, você contribui também para esse conteúdo alcançar mais pessoas. Pensa comigo. Imagina se todo PMO, VMO, todas as pessoas da agilidade acompanhassem esse conteúdo de hoje. A vida não seria melhor nas empresas? Tenho certeza que sim. Existem estudos que mostram que os maiores problemas das empresas é comunicação. Tem um estudo de Harvard que diz que 84% dos problemas das empresas tem a ver com comunicação. Às vezes, na tua empresa, falta só isso. As pessoas entenderem com mais profundidade o papel do PMO, o papel do VMO e o papel dos agilistas com essa cabeça aqui de agilidade. Então, se esse conteúdo chegar a mais executivos, especialistas e líderes, com certeza essas pessoas vão ser beneficiadas. Então, essa é a pegada também. A ideia da Anhanguera e da Advisor é contribuir também com o mercado. A gente tem tudo isso com profundidade no MBA, mas numa live aqui a gente consegue aprofundar temas que muitas das vezes podem beneficiar outras pessoas. Legal? Então, parabéns para você que chegou até o final e eu te encontro, então, na próxima live, na próxima terça-feira. Valeu, bom dia!